Boa noite a todos. Que Deus, dono dos nossos corações, Jesus, nosso único guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos inspira, nos assiste nesse instante, possa continuar derramando as suas energias balsâmicas sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, a fim de que possamos nos restabelecer, nos reenergizar e nós entrarmos em sintonia com o Pai maior. Te rogamos ainda, Pai misericordioso, como pedintes que somos, permita que nesse instante nossa Mãe Maria, juntamente com os samaritanos e os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles o nosso carinho, o nosso afeto e a nossa ternura, que eles possam se sentir abastecidos, energizados para os embates que ainda estão por vir, mas que em breve estejam no nosso seio novamente. Como Paulo de Tarso disse à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Com esses três imperativos, Pai, damos por iniciado a nossa explanação da noite de hoje. Temos escolhido para nós dialogarmos a importância das crianças para a doutrina espírita. Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala com toda a propriedade que reconhece-se o verdadeiro cristão, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. Se para nós domar as más inclinações para que possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, já é um compromisso grandioso, porque nós ainda somos motivados, como nos fala Santo Agostinho no capítulo 13, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Devemos então ensinar as nossas crianças já em tenra idade, para que elas possam realmente crescer sem a necessidade de, quando adultas, terem que passar por esse domínio das paixões inferiores, porque se elas crescerem abastecidas com todos os ensinos que o Cristo nos legou, com toda certeza elas adotarão o caminho da lei de amor, de justiça e de caridade. E nós iniciamos com um provérbio africano: é necessário uma aldeia para educar uma criança. Se nós fôssemos contextualizar esse provérbio para a nossa sociedade, veríamos que eles estão cobertos de razão, porque nós educamos as nossas crianças dentro do nosso seio familiar, de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o certo. Nós não estamos preocupados com as demais crianças. E as aldeias africanas não, elas se preocupam com todas as crianças. Por isso eles dizem que é necessário uma aldeia para educar uma criança. Por quê? Porque a criança não se espelha só no pai, na mãe, no tutor, no avô, naquele que cuida da sua criação, mas a criança se espelha em todos que estão ao seu entorno, todos que estão à sua volta, porque ela muitas das vezes ouve uma coisa em casa e os pais praticam outras na rua. Elas escutam uma coisa em casa e veem as outras pessoas na rua agirem de forma diferente daquilo que elas receberam de aprendizado dentro dos lares. Então, por isso que é necessário uma aldeia para educar uma criança. Todos nós somos responsáveis pela educação de todas as crianças, mesmo as que não fazem parte do nosso seio familiar. Aquilo que nós fazemos na rua, as crianças estão vendo: mas eu vi fulano fazer, mas eu vi um rapaz fazer, eu vi a senhora fazer. Então, todos nós somos responsáveis pela educação das crianças. A infância segundo o Espiritismo: as crianças chegam ao mundo como espíritos em constante evolução, trazendo pureza natural e sensibilidade especial para aprender os valores do bem. Como tem o velho ditado: é de pequeno que se torce o cipó. Então é desde criança que nós teremos mais facilidade para passar os valores que essas crianças precisam adquirir
para que elas possam se tornar verdadeiros cristãos, para que se possam tornar verdadeiros espíritas, comungando dos ensinos do Cristo e praticando no dia a dia tudo aquilo que houverem aprendido. Então elas trazem pureza natural e sensibilidade especial para aprender os valores do bem. E nós devemos estar irmanados com estas crianças desde a sua pequena idade. E Kardec nos fala, enfatizou a necessidade urgente da educação espiritual precoce como um alicerce para uma sociedade mais justa e fraterna. Educação espiritual, não fala da educação do conhecimento técnico, que é aquela que as crianças adquirem nos bancos escolares, mas sim da educação espiritual que nós devemos transmitir a todas as crianças, ainda quando precoces, pequenas, porque a facilidade é muito maior do que quando estiverem adultas poderem rever pela sua discricionariedade, pelo seu livre-arbítrio, o que elas irão fazer ou não das suas existências. Então as crianças trazem experiências valiosas de vidas anteriores, que influenciam o seu aprendizado e o seu desenvolvimento atual. Por isso que o Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque somente entrarão no reino dos céus aqueles que se assemelharem a elas. Assemelharem, não sejam iguais a elas. Por quê? Porque são espíritos milenares, mas que trazem no seu mojo, que trazem no seu âmago, no seu espírito, o quê? Tudo aquilo que aprenderam em vidas pretéritas, em vidas passadas. Somos o somatório de todas as nossas existências. Então essas crianças que muitas das vezes a gente vê brincando, que a gente fala que fofuras, outras nem tão fofas, medonhas. Então nós temos que estar atento ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Então a reencarnação explica as diferenças naturais de temperamento, habilidades e desafios pessoais que cada criança apresenta. E nós vamos ver nesta fala de Morel Felipe que em cima dessa bagagem viva, mas adormecida, é que devem os pais trabalharem para desenvolver com o melhor proveito possível as boas tendências, os aspectos positivos já desabrochados e combater com todas as forças as más inclinações, as falhas de caráter. A gente observa muitas das vezes nas crianças, ao brincarem, umas com tanta facilidade para fazer amizade, para dividir os seus brinquedos, para serem amorosas, carinhosas, outras já mais retraídas, mais egoístas, não dividem os brinquedos nem com os seus irmãos em casa, umas já com tendência mais agressiva. O que é isso? É exatamente tudo aquilo que nós trabalhamos nas nossas vidas passadas e que nós trazemos e que está no nosso perispírito, no nosso corpo semimaterial, impregnadas em nós. Então, por isso que os pais devem estar atentos para o melhor proveito possível com relação às boas tendências, administrar, aprimorar e auxiliar nesse crescimento, mas de igual forma verificar também as más inclinações. Tem crianças agressivas que batem por qualquer coisa, brigam por qualquer coisa. Então nós temos que estar atentos. O que está acontecendo? Porque essa criança não pode ir crescendo assim, com ódio, com rancor, desejosa de brigar. Por quê? Porque isso fomos nós que cultivamos em vidas passadas e nós estamos em cada nossa encarnação aqui para quê? Para aprimorar, para evoluir e para que nós possamos dissipar tudo isso que nos causa o nosso atraso moral e espiritual. E aí Paulo Sérgio fala no livro: e a família, como vai? Deus empresta seus filhos aos genitores e lhes dá a responsabilidade de educá-los, de fazer dele homens de bem, dar-lhes formação moral
ética, social, sentimental e etc. Teve uma vez que numa casa espírita eu falando que os nossos filhos não são nossos, quase que uma senhora veio me grudar no meu, então são de quem? Eu falei, são de Deus. Aí ela acalmou, baixou a guarda e tal, porque realmente os nossos filhos não são nossos, é empréstimo de Deus. Reginaldo acabou de ler ali a passagem do Evangelho no capítulo 5, morte de entes queridos. Lógico que pai e mãe nenhum quer enterrar filho, mas vai acontecer. Cada um de nós viemos a este plano com o nosso prazo de validade, a nossa bateria tem validade, e nós viemos aqui exatamente para cumprir aquilo que a cada um de nós está designado pelas leis de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento. Por isso estamos nesse plano de provas e expiações, provas, testes, obstáculos para o nosso crescimento, expiação, pagamento de dívidas. Então nós temos que estar atentos. Então Deus empresta e nós somos os depositários fiéis, e nós temos a incumbência de tornar-nos homens de bem, dando formação moral, ética, social, sentimental. Então essa educação é aquela que a gente costuma dizer, é a que vem de berço. Hoje em dia os pais entregam as crianças nos colégios, nos educandários, querendo que a escola os eduque. Educação vem de berço, lá eles vão adquirir conhecimento científico, conhecimento técnico, e muitas das vezes nem isso eles estão querendo receber. E Pestalozzi, o pai da educação, o mestre do afeto, nos diz que a educação, desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser, a inteligência, o sentimento e a vontade, deve-se educar a cabeça, o coração e as mãos, ou seja, o pensar, o sentir e o fazer. É isso que nós precisamos passar para as nossas crianças, são esses valores, do pensar no bem, do sentir o bem e de fazer o bem. E muitas das vezes nós não passamos. Hoje as crianças estão atreladas muito no ter do que no ser. Nós estamos passando valores equivocados para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós temos que passar valores. Por isso Cristo veio e nos ensinou que nós devemos dar mais valor aos bens espirituais do que os bens materiais. Os bens materiais podem ser retirados a qualquer momento. O que é que nós vamos levar para a pátria espiritual? O que nós temos colocado na nossa bagagem todos os dias? Somente aquilo que realmente for do coração, somente aquilo que for espiritual, o nosso aprendizado, a prática do bem e a prática da caridade. Por isso, no capítulo 6 do Evangelho, quando Cristo nos fala, quando Kardec nos fala do Cristo Consolador, é exatamente isso. O que é que nós precisamos para que nós possamos ser agraciados com a assistência, o amparo divino? Sintonia na prática do bem e da caridade. É isso que vai nos elevar. Então, por isso que Pestalozzi falou com toda a propriedade, que nós devemos educar pelo pensar, pelo sentir e pelo fazer. E Kardec, como discípulo de Pestalozzi, diz que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Está lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. E ela arremata no livro Obras Póstumas. Será pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, em todas as partes da codificação da doutrina espírita, Kardec, quando nos fala da educação, ele nos fala exatamente dessa educação, da educação moral, da educação ética, da educação da caridade, do comportamento, do regramento que deve nortear as nossas condutas com relação ao próximo. Hoje fazíamos o Evangelho e exatamente no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que o Cristo nos fala é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. E muitas das vezes a gente confunde o que é pobre de espírito. Pobre de espírito somos todos nós
que reconhecemos a nossa pequenez, que reconhecemos as nossas limitações, que reconhecemos os nossos equívocos e temos condições de mudar. Acreditamos na possibilidade da nossa mudança comportamental diante dos ensinos do Cristo, porque o orgulhoso, que é exatamente a negação da humildade, o orgulhoso ele não quer aprender mais nada, ele acha que já sabe tudo, então não tem como ensinar. Por isso que o Cristo, já na época dele aqui entre nós, disse aos seus discípulos, quando pediu que saíssem 2 a 2 pregando, que fossem primeiro ter com aqueles que já acreditavam que a palavra estava semeada, porque os gentios ainda não acreditavam. Então não adiantava semear em terras áridas, mas em solo fértil. Assim somos nós. Então, pobres de espírito é todo aquele que é humilde, que não pisa em ninguém, que não se vangloria do seu conhecimento, do seu saber, e que sempre está procurando aprender para poder crescer. E Allan Kardec prossegue: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará formato e conteúdo. Está lá no livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles. Quem que é o oleiro? Todo aquele que é responsável pela educação, pela criação da criança que está sob a sua batuta, sob a sua tutela, seja pais, seja padrinhos, seja irmãos, seja tios, avós, o oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Quem de nós aqui nunca brincou numa escola com argila, criando brinquedos, bonecos? Depois que seca, tem como fazer alguma coisa? Não, só quebrando. Então, por isso que nós somos os oleiros que nas mãos daremos forma e conteúdo a essa criança, enquanto ela está em tenra idade, porque de pequeno se torce o cipó. Dá para mudar, dá para educar, dá para fazer com que ela cresça com valores realmente que são necessários para que possa se tornar uma criança, um adulto de bem, um verdadeiro homem cristão. Então nós é que vamos dar essa forma, nós é que vamos dar esse conteúdo. Educação dos sentimentos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos. Todos nós nascemos com instintos. Hoje, muito mais do que quando habitamos em mundos primitivos. Já estamos transitando para mundo de regeneração, onde os sentimentos de amor, de dedicação a Deus serão muito maiores do que o que nós estamos cultivando neste plano de provas e expiações. Então nós temos que passar essa educação. Por isso que Pestalozzi diz que devemos educar pelo pensar, pelo sentir e pelo fazer, para que a criança possa aprender valores realmente necessários para o seu crescimento. Educação para o respeito, honrar pai e mãe. Os filhos devem aos pais, mesmo quando estes não conseguem desenvolver-se bem no compromisso abraçado, gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico, no lar de que necessitam para evoluir. Prossegue Joana de Ângeles nesse livro Constelação Familiar. Por que nós devemos ser gratos? Porque mesmo que os pais não sejam os exemplos, não sejam aquilo que nós esperávamos deles, mas foram eles que nos deram a vida. E nós estamos tendo a oportunidade bendita nesta reencarnação de, através da nossa discricionariedade, do nosso livre-arbítrio, de crescer. Quantas pessoas nós conhecemos que foram abandonadas pelos pais quando criança, mas que se tornaram pessoas de bem, que cresceram? Então nós temos e devemos respeito, gratidão a todos os pais, mesmo aqueles que não tenham sido bons como nós gostaríamos que fossem, mas eles nos deram a vida, nos deram a oportunidade bendita desta presente reencarnação, e nós devemos passar esse ensino para as crianças. Ainda para o respeito, a alteridade, criar indivíduos que saberão conviver e respeitar as diferenças e a diversidade humana. A diferença nos enriquece e o respeito nos une. E muitas das vezes a gente ensina
valores em casa que nós não fazemos na rua. Nós ensinamos as crianças que devem respeitar os mais velhos, nós não respeitamos. Devemos respeitar as diferenças e fazemos de forma equivocada na rua, diferente daquilo que transmitimos. Então muitas vezes, né, aquele velho ditado: faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E é isso que, por isso que aquele provérbio africano do começo: é necessário uma aldeia para se educar uma criança. Então as crianças muitas das vezes não respeitam a diferença de cor, não respeitam a diferença de religião, não respeitam as ideias diferentes, as crianças diferentes, por serem especiais. Muitas das vezes nós temos hoje na escola uma criança autista, nós temos uma criança síndrome de Down, nós temos uma criança cadeirante, e nós temos que ensinar essa alteridade a todas as crianças para que elas possam crescer envolta a essas diferenças. Hoje a intolerância campeia em todos os sentidos, na área política, na área futebolística, na área de... ninguém respeita ninguém. Campo de futebol virou um circo para que as pessoas possam se degradar. Na política, da mesma forma. Então ninguém pode falar daquilo que realmente pensa, daquilo que realmente sente, e nós temos que passar isso para que elas possam crescer realmente nesse sentido. Educação para a amizade é o primeiro patamar para a construção do sublime sentimento do amor. Sem amizade, a existência humana perece, dando lugar à solidão e ao vazio existencial. Quantos aqui têm amizades que já duram mais de 5 anos? Ninguém? Amizades de 10 anos? De 15? Vou parar por aí porque ninguém vai querer falar a idade. Então, quer dizer, são poucos. Por quê? As pessoas hoje vivem isoladas. Por que nós temos mais de 5 milhões de depressivos? Por isso. Ninguém conversa, ninguém dialoga, ninguém tem amigos para visitar, para conversar, para telefonar, para sair, para dialogar. E isso está trazendo pessoas depressivas. Por isso, o mundo em 2050 teremos aí algo em torno de 30 milhões de depressivos. Uberaba só esse ano, eu disse isso aqui no Setembro Amarelo, Uberaba só esse ano, até julho, 30 de julho, foram 28 suicídios. 28 suicídios em Uberaba. Depois disso já aconteceram outros que eu já estou sabendo, mas até julho nós tivemos 28 suicídios. Por quê? Porque as pessoas não dialogam mais, as pessoas não procuram Deus mais. Lógico que nós vimos que o suicídio, a causa não é uma única causa. Hoje existe um estudo, a suicidologia, em que os psiquiatras e os terapeutas têm estudado, aprimorado nos seus cursos de mestrado e pós-graduação nesta área, e já vislumbraram que não é uma única causa, não é a quebra financeira, não é a perda de um ente querido, não é a perda do amor da vida, o único fator que leva a pessoa ao suicídio, é um somatório. E aí chega um determinado ponto, aquilo explode. Então nós temos que ter essa cautela. Educação para a coragem estimula a confiança irrestrita em Deus, a superação, o desenvolvimento da autoconfiança, da determinação em relação aos compromissos para com essa existência. As crianças crescem achando que tudo é fácil, e nós temos que ensinar as crianças que elas estão no mundo de provas e expiações. Todos nós passamos, estamos passando e ainda vamos passar por dores, por vicissitudes, por dificuldades, todos nós neste plano. O Cristo nos disse nesse capítulo 5 que o Reginaldo leu, ele mesmo nos diz com todas as palavras: no mundo só tereis aflições. No mundo só tereis aflições, no capítulo 5, mas no capítulo 6 ele nos fala: vinde a mim todos vós que achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo não promete cura para ninguém,
Ele promete alívio para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas angústias. Mas Ele exige uma condição. Que condição é essa? Foi o que eu disse no início: a prática do bem e da caridade. Para que nós estejamos em sintonia com o Pai, nós devemos praticar o bem e a caridade. Só isso. É fácil? Quem diria que seria fácil? A caridade, como entendia Jesus, Kardec indagou dos imortais e eles responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós somos bons para com todos? A gente é bom para quem é bom com a gente, para aqueles que a gente gosta. Somos indulgentes com as imperfeições alheias? Nós queremos que as pessoas sejam indulgentes com as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos equívocos. Mas nós somos useiros e bezerros em apontar o dedo para os erros, para as feridas alheias. O perdão nem se fala. Ainda não conseguimos perdoar. Então nós temos que ensinar essas crianças a confiar em Deus. E o Evangelho nos fala que a calma e a resignação são os maiores antídotos contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Calma naquilo que nós tenhamos condições de alterar o curso da nossa história, e resignação naquilo que nós deveremos aceitar, como uma doença incurável que nos chega. Não adianta blasfemar contra as leis de Deus. Por que que o outro pode adoecer? Por que que o outro pode ter um filho retirado antes do tempo e eu não? Raul Teixeira, certa feita, perguntou para um rapaz que o indagou, que não confiava em Deus: quantas vezes ele já chorou pela morte de crianças que ele não conhecia? Quantas vezes nós já choramos pela morte de alguma criança que já morreu, que nós não conhecemos? Não choramos. Não fazia parte da nossa convivência? Somos nós, egoístas, orgulhosos. Mas quando a água bate no nosso pescoço, quando é na nossa casa, aí nós choramos, aí nós blasfemamos contra as leis de Deus. Então nós temos que ter calma e resignação. Todos nós vamos passar por momentos de dores. Todos nós já passamos, vamos passar ou estamos passando. Mas nós precisamos ter o quê? Confiança e fé irrestrita em Deus e em Jesus. Educação para o trabalho. É no lar que deve iniciar a educação para o trabalho por meio de pequenas e importantes tarefas compatíveis com a idade da criança, tais como higiene pessoal, arrumação do quarto, roupas, calçados, objetos, material escolar, etc. Hoje os pais são empregados dos filhos. Não quero ensinar ninguém a educar seus filhos, cada um faz do jeito que quiser. Mas hoje os pais são empregados dos filhos. O que custa um filho, depois que comer uma bacia de pipoca, juntar, levar a bacia, colocar pelo menos lá o balde de pipoca na pia? O que custa uma criança ajudar uma mãe a cuidar de um jardim? O que custa uma criança já que tem idade, 8, 9, 10 anos, dobrar sua roupa, arrumar seu quarto? E não fazemos. E aí, depois, lá quando ficar adulto, onde foi que eu errei? É de pequeno que se torce o cipó, é de pequeno que se passa valores, é de pequeno que se ensina. Educação vem de berço. No colégio, na escola, aprende-se conhecimento técnico científico, mas valores é em casa. Eu lembro que eu adorava sexta-feira, quando eu tinha 14, 15 anos, que eu chegava em casa na sexta-feira, meio-dia do colégio, estava quietinha de panela para me arear. Eu e meu irmão acabava de almoçar e arear a panela, passar, naquela época era vermelhão, na área do fundo era verde, minha mãe amarrava um saco plástico aqui na mão, aí passava aquele vermelhão, depois escovão, aí depois passava a flanela, e depois vinha com a vassoura tirando aquele pozinho, até brilhava, dava para pentear o cabelo. Mas ninguém cresceu traumatizado. Lavávamos banheiro, areávamos panela, ajudava minha mãe nos afazeres de casa. Não tinha secretária naquela época, meu pai não tinha condições de bancar. Só depois do quarto filho, caçula, foi que meu pai conseguiu arrumar uma secretária para ela. Aí aliviou a carga. Mas já estávamos com 17 para 18 anos.
Então todo mundo ajudava em casa, a lavar, a dobrar, a arrumar seu quarto. Mas hoje não se faz isso, então temos que educar as crianças para o trabalho, para dar valor. Então, alguns cuidados que se devem ter com as crianças: evitar a adultização infantil, respeitar as etapas do desenvolvimento humano, permitindo que a criança seja criança em toda a sua expressão. E muitas das vezes nós queremos que as crianças se tornem adultas fora do tempo. As crianças têm que ter o alcance da sua idade naturalmente. Muitas das vezes a gente vê aí crianças saindo para o colégio de manhã, hoje em dia se carrega uma mala, né? Tanta coisa. Aí chega do colégio, ainda tem inglês, tem balé, tem francês, tem não sei o que. A gente já quer formar um CIO já com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Que hora que essa criança brinca? Que hora que ela tem de lazer com... Então nós temos que tomar cuidado para não fazermos das nossas crianças tornarem-se adultas fora do tempo. Outra coisa, evitar a sexualização infantil. Criança não namora, nem de brincadeira. Essa foi uma campanha que foi institucionalizada em Manaus, salvo engano, em 2016 ou 2017, e depois foi ampliada para todo o Brasil. A gente vê também, muitas das vezes, criança, o pai, dá um beijo na sua namorada, seu namorado. Tudo tem o seu tempo. Então, criança não namora nem de brincadeira, é amigo, é colega, não é namorado. Cadê seu namoradinho? Cadê sua namoradinha? Não existe isso. Então não apressemos as coisas. Evitar as compensações materiais. A vida agitada e atarefada dos pais, bem como uma infância destes adultos com privações, são muitas das vezes o motivo para os presentes em excesso que a criança recebe. Um amigo meu semana passada deu um jet ski de presente para a filha de 13 anos de idade. 13 anos de idade, um jet ski. Nós temos visto aí acidentes, mortes. Uma criança de 13 anos de idade precisa receber um jet ski de presente? Não dá para esperar alcançar os 18 anos, aprender a pilotar, a dirigir? Mas isso, muitas das vezes, é em virtude disso. Privações quando criança. Aí quer passar tudo que a privação que passou para a criança não deixar passar. Aí dá de tudo. Presentes caros. Vendem. Compram. Se você fizer, te dou isso. Se você quiser, te dou isso. Já paga um colégio caríssimos. E a criança ainda tem que tirar nota para receber. Ele não faz mais que a obrigação. Então, evitar repreensões em público. Repreensões, correções, castigos em público são inúteis para a educação da criança e prejudicam sua autoestima. Já um elogio e estímulo positivo contribuem muito mais. Além do que, hoje até a própria legislação da criança e do adolescente, o estatuto, proíbe essas reprimendas vexatórias em público. Então o elogio é sempre bem-vindo. É aquele velho ditado: quando nós temos alguma coisa contra alguém, chamemos em particular e conversemos, aparemos as arestas, porque se a pessoa aceitar o diálogo, teremos ganho um amigo. Mas se a gente repreender em público, nós vamos causar ainda um transtorno muito maior. Então nós temos que ter essas cautelas com as crianças, porque dos 5 aos 3 anos nós vamos ter condições de formar essa criança com conceitos de Deus, conceitos de fé. Dos 8 aos 11 anos nós já podemos transmitir a ela conhecimentos sobre perdão, caridade, fraternidade, solidariedade. Dos 13 aos 17 anos, já se ela tiver condições de entender, passar conhecimentos sobre mediunidade, porque muitas das vezes nesta fase existem crianças já com 13, 14 anos que a sua mediunidade está aflorando.
Então tudo tem a sua fase, tem o ciclo de evangelização, dos 3 aos 5, dos 5 aos 8, dos 8 aos 13. E depois nós temos a mocidade, o período para a mocidade, exatamente para que eles possam fortalecer esses vínculos que eles receberam desde tenra idade. Então é a forma que nós temos para auxiliar essas crianças, esses jovens, para que eles possam se tornar, como diz Kardec no capítulo 17, verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Então apresentemos o mais cedo possível Jesus às nossas crianças, explicando porque Ele é o nosso único guia e modelo verdadeiro, que é o único exemplo que nós tivemos de humildade, de paciência, de amor, de perdão, de benevolência, de indulgência. E hoje, infelizmente, nós temos passado outros valores e temos apresentado outros falsos guias para as nossas crianças. É um Pablo Vittar da vida, é uma Anitta da vida, é um Neymar da vida. Que valores essas pessoas, me perdoem, vão agregar realmente de valores para as nossas crianças? Nenhum. Então o único e verdadeiro modelo que a humanidade tem para seguir chama-se Jesus. Então que nós possamos apresentá-los às nossas crianças quanto mais cedo possível, para que elas possam trilhar no caminho do bem, e nós não venhamos mais tarde a dizer onde foi que nós erramos. Porque, como eu costumo dizer, se os pais não educam em casa, a polícia e os bandidos educam na rua, e nós não queremos isso para os nossos entes queridos. É preferível que nós eduquemos, porque uma palmada de uma mãe e de um pai é uma palmada com amor, não é espancamento. E na rua as coisas já são diferentes, e a gente tem visto aí os exemplos. Quantas mães choraram nessa operação no Rio de Janeiro, mas quantas tiveram pelo menos a convicção, tiveram a firmeza de dizer: eu não ensinei isso para eles, eles tinham pelo menos o que comer e o que vestir dentro de casa, eles procuraram pelas próprias mãos. Mas são poucos os pais que vão ter essa convicção, vão ter essa sinceridade de dizer isso. Então que nós possamos realmente educar as nossas crianças enquanto elas estão conosco, enquanto nós tenhamos condições de passar esses valores para elas. Porque depois dos 18 anos, se nós passamos todos os valores, nós podemos estar com a consciência tranquila, que aí é o livre-arbítrio. Aí não fomos nós que erramos, foram elas que escolheram o caminho que elas queriam seguir. Então que Deus possa nos dar as ferramentas necessárias, o discernimento, a sabedoria, a harmonia, para que possamos transmitir esses valores aos nossos entes queridos e a todas as crianças que nos cercam. Porque, como dito no começo do provérbio africano, é necessário uma aldeia para educar uma criança. Que nós sejamos essa aldeia, que nós sejamos esses alicerces dessas crianças, e que Jesus possa nos iluminar e possa iluminar a todas as nossas crianças. Gratidão mais uma vez pela paciência, que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus e possa conduzir-nos de volta aos nossos lares, nesta mesma harmonia, nesta mesma paz que recai sobre este ambiente nesse instante. Agradecidos a Jesus pela permissão de tantos irmãos da pátria espiritual na noite de hoje aqui conosco, que eles possam retornar à erraticidade, levando o nosso carinho, o nosso afeto e o nosso amor, e que em breve todos nós possamos estar juntos novamente. Gratidão.